Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para começar no mercado financeiro, do zero. Tudo para você que não sabe nada, que é leigo. Se você nunca ouviu falar de trade, você vai começar a aprender do zero nesse vídeo, tá bom? Vai ser um vídeo um pouco mais pesado, um pouco mais denso, que eu vou abordar realmente tudo do zero, detalhadamente, bem explicadinho. Então, se você quer realmente aprender e começar nesse mercado, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou abordar pontos muito importantes para você dar os seus primeiros passos no mercado financeiro. Eu te vejo no final do vídeo. Bom, nada mais justo do que começar explicando o que é trade, o que é investimento, o que é Forex, para você ter bem estabelecido na sua mente o que é cada uma das coisas. O Forex, na verdade, ele é simplesmente a relação entre as moedas. Quando você vai numa casa de câmbio, por exemplo, e troca uma nota de R$10 por uma nota de $5, você está praticando Forex. Eu estou aqui com o site TradingView, que é um site que os investidores usam para analisar as moedas de Forex e investir, tá? Eu tô aqui com o USD/BRL aberto, tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco essa sigla. E o que ele significa é o dólar americano contra o real brasileiro, ou seja, é quanto tá valendo o dólar em relação ao real, tá? Por exemplo, agora, se você vir aqui no Google colocar cotação do dólar atual, olha o valor que ele vai dar, 5,55. E qual que é o valor que está aqui? 5,55. E mais alguns quebrados, tá? Então, é simplesmente isso. O Forex é o valor das moedas, tá bom? Inclusive, se você até ver o gráfico aqui, ó, você vai conseguir ver uma leve semelhança, tá? Bom, vamos agora para uma coisa um pouco mais avançada, que é sobre o trade, tá bom, pessoal? O trade, o que ele vai ser? É como se você estivesse investindo no dólar, por exemplo. Você vai comprar ele aqui. Se ele subir, você ganha. Se ele descer, você vai perder dinheiro. Mas tem como você ganhar mesmo com o dólar caindo, tá? E eu vou ensinar isso para vocês daqui a pouco. Eu vou abrir aqui o gráfico para vocês, só para a gente poder entrar um pouco mais a fundo sobre gráfico, tá bom? Vamos supor que você tenha aberto uma operação aqui, tá? Você comprou o USD/BRL, dólar real. Você comprou aqui acreditando que ele ia subir. Aí ele subiu para 5,80. Então, se você comprou aqui e vendeu lá em cima, você teve um lucro muito bom. Só que tem como você ganhar com a queda. Por exemplo, vamos supor que você acha que o dólar está muito caro e que ele vai cair. Existe um tipo de operação que chama operação de venda, tá bom, pessoal? Operação de venda. Não quer dizer que você vai vender nada, nem que você vai vender alguma coisa que você tem. Você simplesmente vai abrir uma operação, tá? Como se você estivesse comprando dólar, só que a operação vai funcionar de forma contrária, ou seja, quanto mais o dólar cai, mais você lucra. Então, e a gente chama isso de operação de venda. Então, vamos supor que você vendeu o dólar aqui em cima, porque achou que ele ia cair. Ele começou a cair, e você fechou a sua operação de venda aqui embaixo. Você teve um lucro muito bom, porque você vendeu o dólar quando ele estava 5,70 e fechou a sua venda quando ele estava 5,03. Bom, pessoal, mas a gente não usa esse gráfico aqui para analisar, porque ele é muito complicado de se analisar. A gente não tem muitos parâmetros bons para analisar o gráfico de linha. A gente usa um outro gráfico que chama gráfico de velas, tá? Que é esse gráfico aqui, ó, velas. Pessoal, o gráfico de velas, ele funciona como se fosse o gráfico de linhas normal, só que ele tem algumas diferenças. Eu vou explicar para vocês agora a estrutura das velas, tá bom, pessoal? Cada vela mostra o que o preço fez, tá? A vela verde é se o preço subiu e a vela vermelha é se o preço caiu. Ou seja, cada vez que você vê uma vela verde é porque ele veio de baixo para cima, tudo bem? E toda vez que você vê uma vela vermelha é porque ele veio de cima para baixo, tá? Ou seja, aqui ele veio de cima para baixo, ele caiu, ok? As velas têm algumas peculiaridades que a gente chama de, por exemplo, abertura, fechamento, máxima e mínima. E para a gente entender isso, a gente tem que entender como essas velas são formadas, quando uma acaba e a outra começa, tá bom? Existe uma coisa chamada time frames, tá? Que é o tempo do seu gráfico, tá? Aqui, por exemplo, eu estou no gráfico de um dia, ou seja, cada vela dessa teve a duração de um dia. Teve que começar um dia e terminar um dia, 24 horas, para uma vela dessa se formar e abrir outra. Eu vou colocar aqui no gráfico de 1 minuto para ficar mais rápido, para vocês conseguirem ver melhor, tá? O que acontece aqui? Eu troquei no gráfico de 1 minuto,
Cada vela dessa daqui tem 1 minuto. Ela só não está abrindo aqui porque o mercado está fechado agora, tá bom, pessoal? Que eu estou gravando num sábado. Mas, ou seja, você consegue ver o horário aqui embaixo, ó. 6 e 6, 6 e 7, 6 e 8, 6 e 9, ou seja, cada vela dessa durou 1 minuto, tá? Com isso, você consegue entender o conceito de abertura e fechamento. Eu vou colocar aqui no gráfico de 1 hora para a gente poder entender um pouco melhor, tá bom? O que seria abertura? Vamos começar pela abertura. A abertura é o ponto onde a vela começou. Então, se a gente está no gráfico de 1 hora, se a gente pegar aqui às 10 horas da manhã, ou seja, ela vai acabar às 11, não é? Então, quando deu 11 horas, ela fechou. Quando a vela fecha, em 90% dos casos, ela fecha e a outra abre logo em seguida aonde ela fechou, tá? Então, vamos supor, aqui a gente estava nas 5 horas da manhã do dia 5. Quando deu 6 horas, a vela fechou aqui. Esquece um pouco essas linhas aqui, tá? As linhas que estão, foca só no corpo, ou seja, no retângulo, não foca nas linhas que estão aparecendo, tá? Se é uma vela vermelha, ela caiu, ou seja, ela abriu aqui em cima e caiu até aqui embaixo e fechou aqui. Quando deu 6 horas, olha só onde é que a outra abriu, ó. Ela abriu exatamente no mesmo lugar que a última fechou. E aí, como ela é verde, ela subiu, ou seja, ela abriu aqui e subiu até aqui. Aí, quando deu 7 horas, ela fechou aqui. E olha onde é que a outra abriu, também foi verde. Ela abriu aqui, fechou aqui. A gente pode fazer essa comparação de todas as velas. Você vai ver que na maioria dos casos, todas elas abrem aonde a outra fechou. E é interessante você perceber, sempre que a vela é verde, ela vai abrir e ir para cima. Quando a vela é vermelha, que nem aqui, ó, dá uma olhada. Essa vela fechou nessa linha, tá vendo aqui? E a outra abriu aqui também, mas como ela é vermelha, ela caiu, ela foi lá para baixo. E você pode... O que são essas linhas agora que fica em cima e embaixo da vela? Isso aqui mostra o caminho que ela percorreu durante o tempo que ela estava aberta, tá, pessoal? Ou seja, das 6 da manhã até as 7 da manhã, o que essas linhas me dizem? Que o preço, quando ele abriu aqui, ele não foi só para cima, ele foi para baixo também. Ou seja, essa linha aqui me mostra que o preço, eu vou deixar essa linha mais grossa aqui para ajudar no entendimento. Ou seja, essa linha de baixo, por exemplo, mostra que quando essa vela abriu, ela caiu tudo isso daqui primeiro para depois voltar e subir. Ou seja, ela era uma vela vermelha antes dela ser uma vela verde, tá? Mas tem um pavio em cima. Isso aqui mostra até onde ela chegou. Ou seja, depois de ela cair e se transformar numa vela verde, ela veio, subiu até aqui, como a linha está nos mostrando, mas não teve força para se manter. Então ela começou a cair e fechou aqui. Tá bom? Só que ela ainda fechou acima do ponto que ela abriu. Então ela é uma vela verde, porque o preço em relação ao último subiu. Essa é a composição das velas, tá? Você pode ver isso ao longo de tudo, tá bom, pessoal? A vela é o padrão realmente mais utilizado para a gente analisar, porque é muito importante a gente saber qual que foi, por exemplo, um lugar onde o preço tentou chegar, mas não conseguiu. Por exemplo, vamos pegar aqui uma região. Você está vendo essas duas linhas aqui, ó? Eu vou circular para vocês. Vocês estão vendo essas duas linhas aqui, pessoal? O que isso quer dizer? Que o preço chegou até ali, porém o preço não teve força para se manter ali em cima, certo? O que isso quer dizer para mim? Um pouco de teoria agora para vocês, tá? Isso significa para mim que se teve duas velas que tentaram chegar aqui em cima e não tiveram força para se manter, significa que tem uma certa pressão aqui para o preço cair, certo? O preço, toda vez que ele chegou nessa região aqui, ele não teve consistência para se manter. Então, isso indica, através dessas linhas finas aqui, que o preço pode ser que venha a cair. E é isso que acontece logo em seguida. Ele despenca. Isso pode ser visto em qualquer outro aspecto, não só para a queda, mas para a subida também. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo legal, ó. Aqui, ó. Você percebe que existem muitas linhas aqui, ó. Ou seja, o preço chegou até aqui embaixo, ele tentou descer, mas subiu tudo de volta. Ele não teve força para ficar aqui embaixo, tá? E o que o mercado faz logo em seguida? Ele começa a subir, tá bom? Esse é o conceito inicial. Como é que a gente chama isso, Raeder? A gente chama essas linhas aqui de pavio, tá? Como esse aqui é o gráfico de vela, a gente adota alguns apelidos. Então, essas linhas aqui são consideradas pavis, tá?
e a parte que é o retângulo é o corpo da vela, tá bom? Então você vai entender sobre pavio, corpo e vela. E aí a parte de cima do pavio é considerada a máxima. O que significa máxima? Foi o maior ponto que a vela chegou, ou seja, é a máxima daquela vela. A máxima dessa vela aqui, por exemplo, é aqui, porque foi o máximo que ela chegou. E a mínima é o ponto mais baixo que a vela chegou, que é aqui, entendeu? Então você já sabe máxima, mínima, abertura e fechamento. Esses são os conceitos iniciais que você precisa entender para você poder começar a investir, tá bom, pessoal? O conceito de que a gente utiliza o gráfico de velas e que o mercado Forex é o mercado de moeda. Aqui a moeda que eu estou agora é o euro-dólar, ou seja, é o valor do euro em relação ao dólar. Vamos ver como é que ele está agora? Ó, o dólar agora em relação ao euro está valendo 1,19. Ou seja, não tem muita diferença. $1 é igual a 1 euro. Isso é praticamente a mesma coisa. Mas se você ver o histórico aqui, você consegue ver o preço anterior, tá? Por exemplo, essa vela aqui verde que eu estou mostrando para vocês. Ela está mostrando o preço quando o preço estava a 1,22. Você consegue ver a cotação aqui do lado. Olha meu mouse, ó. 1,22. Ou seja, quando o gráfico estava aqui, o euro em relação ao dólar estava custando 1,22. Aí ele começou a cair, aí você consegue ver o preço aqui na lateral caindo junto. Entendeu? Se eu colocar aqui o USD-BRL, que é dólar Brasil, dólar e real brasileiro, a gente consegue ver o histórico também. Por exemplo, se a gente for aqui agora, onde é que o dólar está em relação ao real, o dólar está aqui embaixo, 5,55, certo? Dá para ver aqui no canto, 5,55. Se a gente ver o histórico, a gente consegue ver que ele estava muito alto, estava 5,80. Aí começou a cair, começou a cair, começou a cair, começou a cair, começou a cair. Tá? E a gente aproveita isso. Tá bom, pessoal? Aí você fala assim, nossa, Raeder, mas que gráfico feio é esse? Eu vou explicar para vocês agora. Nem sempre um gráfico ele vai ter liquidez. O que é liquidez? São pessoas investindo naquela moeda, pessoas fazendo trade naquela moeda, tá? O que isso quer dizer para mim? Por exemplo, você vê que tem muitas velas aqui que ficaram no mesmo lugar, significa que não tinha ninguém investindo aqui, ninguém queria comprar ou ninguém queria vender. E quando aparece alguém, você percebe que é tão fraco a demanda que, ou seja, alguém chegou aqui, a pessoa vendeu o dólar em relação ao real e ele simplesmente pulou. Ele nem teve a capacidade de abrir aqui e cair. Não, ele simplesmente pulou. Você percebe que tem um espaço em branco aqui. Então, ou seja, é uma moeda que não tem muita liquidez, pessoal. E a gente tem que evitar moedas assim, tá bom? A gente evita moedas assim porque assim a gente consegue pegar moedas que têm maior liquidez. Por exemplo, olha só esse gráfico feio. Está toda hora pulando, com linhas retas, sem ninguém querendo investir. E agora compara com o euro-dólar. Você percebe que não é assim, né? Sempre tem continuidade, não tem nenhum espaço em branco e não tem aqueles pontinhos tracejados. É um gráfico muito mais bonito porque tem muito mais liquidez, tá bom, pessoal? Então procurem sempre gráficos assim. E existem várias moedas que você pode negociar. Por exemplo, dólar e iene japonês. USD, JPY. Por exemplo, isso aqui é a moeda do dólar em relação à moeda japonesa. Você pode dar uma olhada aqui, tá? Esse aqui é o gráfico. Só que a moeda japonesa, ela tem um valor diferente. Então, aqui no caso, é um valor intrínseco que a gente tem que pesquisar um pouco mais a fundo para entender. Mas você não precisa entender o valor da moeda, tá? Você só precisa entender a relação do gráfico e do preço, tá bom? Bom, pessoal, por hoje foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o conceito do trade, tá? O conceito das operações. Essa realmente é uma aula muito introdutória para pessoas que realmente não entendem nada de mercado, tá? Nas próximas aulas a gente vai abordar um pouco mais, tá? Sobre aspectos um pouco mais profundos, sobre análise gráfica um pouco melhor, tá? Mas, por enquanto, fiquem com esses conceitos, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de vocês, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!